Quando você acha que não tem como piorar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que, além dele ser a vítima, o juiz, o acusador, o PGR, o delegado, a Polícia Federal, tudo no caso do Bolsonaro, ele decidiu agora também que ele será o médico do Bolsonaro. É ele que vai decidir qual tratamento, qual nível de tratamento o Bolsonaro merece ter. O nível de revolta que nós estamos sentindo hoje no Brasil não tem precedentes. Cadê o pessoal dos direitos humanos para entrar nesse momento e falar que o que está acontecendo é uma tortura? É como se o Alexandre de Moraes estivesse, na verdade, decidindo uma pena de morte, algo que não existe na nossa Constituição, contra o presidente Bolsonaro. Na noite de antes de ontem para ontem, Bolsonaro caiu da cama, teve uma leve concussão, ficou desacordado, só foi descoberto por causa da Michelle, que estava indo lá para visitá-lo. Foi aí que eles viram a situação que o Bolsonaro estava. Foi pedido de urgência para que ele fosse levado para um hospital para fazer exames, afinal ele é um senhor de 70 anos de idade. Cadê o estatuto do idoso nessa hora? Moraes decidiu que não. Não é para levar ele para o hospital, não importa se ele está com machucado na testa, não importa se ele ficou desacordado, não importa se ele está com uma situação de saúde extremamente debilitada e que vários médicos já disseram que ele precisa ir para uma prisão domiciliar. Porque o médico do Bolsonaro agora é Alexandre de Moraes. Além de ser formado em Direito, aparentemente ele se formou em Medicina e a gente não ficou sabendo. E aí nós temos que aguentar a podridão da imprensa brasileira, como a Daniela Lima, soltar uma dessa aqui, ó. Sim, sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Olha eu pensando aqui. Imagina o nível de podridão que tem que estar a alma de uma pessoa para ela fazer um comentário desse num tom jocoso, como se fosse uma piada. Meu Deus, aquilo lá é um homem, é um pai de família, é um avô, é um senhor de 70 anos. Eu não vou nem entrar no fato dele não ter cometido crime algum e ser uma vítima de perseguição política. Até mesmo se tudo que vocês o acusaram fosse verdade, isso não tira dele o direito de um mínimo de tratamento de um senhor de 70 anos de idade. Aí nós temos que ver agora o Conselho Federal de Medicina emitir uma nota dizendo que vai abrir uma sindicância, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro e eu quero dizer isso em letras garrafais, tortura. Alexandre de Moraes não vai descansar, aparentemente, enquanto o Bolsonaro não morrer na prisão. Nunca se viu a instrumentalização da justiça brasileira por uma sanha pessoal, uma sede de vingança pessoal, macabra, diabólica, como nós estamos vendo agora. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você pode ser um desses anti-bolsominions, mas esse precedente que está sendo aberto por causa do ódio da imprensa que está passando pano para isso, um dia vai ser replicado contra outras pessoas, inclusive contra você. Isso não pode ser permitido. Nós estamos fazendo todas as denúncias possíveis em órgãos internacionais, porque o mundo precisa saber do que está acontecendo. Estamos enviando ofícios para todas as autoridades e entidades internacionais, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro é um assassinato de um prisioneiro político. Qual é o medo do Alexandre de Moraes? Eu paro para pensar, será que o medo dele é que se o Bolsonaro for para prisão domiciliar, ele teria mais influência nas eleições e assim ele poderia eleger mais pessoas que restabelecerão a democracia no Brasil? O desespero desse povo é porque o Bolsonaro, não importa o quanto eles batam, o quanto eles o torturem, o quanto eles o façam sofrer, o Bolsonaro ainda tem uma capacidade de mobilização. Ele tem a capacidade de determinar o resultado da eleição em 2026. A única forma dele não fazer isso é se matarem ele. Chegamos ao ponto do Conselho Federal de Medicina ter que se posicionar, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro nunca se viu antes. Gente, o Brazão, que matou a Marielle, está em prisão domiciliar porque ele tem diabetes e pressão alta. Não só isso, está sendo liberado para ir no dentista. E ele tem personal trainer que vai na casa dele. Preste atenção, o cara que matou a Marielle. A esquerda passou 6, 7 anos, quem mandou matar a Marielle? Querendo acusar o Bolsonaro. Agora que o cara foi preso, Moraes manda ele para casa dele e a esquerda não fala nada. Nada. Collor está em prisão domiciliar. E não está na mesma situação debilitada de saúde que o Bolsonaro está. Isso é revoltante o que eles estão fazendo. Tem que ver o jornalismo brasileiro falar isso de forma jocosa, contando piada. Nós não vamos desistir até que todas essas pessoas envolvidas, todos esses carrascos envolvidos nessa tortura que está sendo feita contra o Bolsonaro, todos um dia vão pagar na justiça. Vão pagar quando nós fizermos maioria no Senado. Isso não vai passar impune, pode demorar.
mas a justiça será feita e o Brasil será restabelecido. A democracia brasileira será restabelecida. Podem me prender quantos mais eles quiserem, mas nós não vamos parar. Orem pelo Bolsonaro, pessoal. Sinceramente, assim, eu começo a suar. Orem pelo nosso presidente, o que estão fazendo com ele e com a família. A forma como isso atinge os filhos, a Michelle, a filha. Nunca foi visto esse nível de maldade na história do nosso país. É impressionante como uma pessoa conseguiu descredibilizar, destruir completamente a credibilidade da nossa Suprema Corte. Isso eu não estou nem falando do caso do Banco Master. O desespero que eles estão para restabelecer o Banco Master, e nós vamos saber o porquê. Nós vamos agora instaurar a CPMI do Banco Master, já temos as assinaturas, e lá nós vamos aprofundar o que está acontecendo, por que está tendo esse desespero da forma da nossa Suprema Corte para impedir o Banco Central de liquidar um banco que notoriamente deu calote de bilhões no Brasil. Nós não vamos parar, orem pelo nosso presidente. Primeiro assunto volta a ser Bolsonaro, porque caiu da cama durante a noite, machucou, bateu a cabeça, machucou o rosto. O filho Carlos disse que o pé sangrou, que acha que ele teve um pesadelo. Eu já fiz as cirurgias, uma de cada vez, de hérnia inguinal. Dói muito pós-operatório. E principalmente a gente se movimentar na cama. É terrível. Além disso, ele está com barulho de ar-condicionado central na cabeça dele a noite toda. Está reclamando. Está tendo, talvez, pesadelos mesmo. Hoje, uma enfermeira lá do DF Star disse que ele ficou na ala de tratamento psiquiátrico. E o Carlos disse que ele estava desorientado. A Michelle contou que só ficou sabendo, que só descobriram o acidente com ele quando ela chegou lá às 9 da manhã e o agente foi abrir a porta e viu que ele estava machucado. Aí a Polícia Federal, que tem uma ordem genérica do juiz de execuções criminais, que também é Moraes, de emergência levar para o hospital. Mas ficaram na dúvida, será isso uma emergência? Resolveram perguntar para o juiz Moraes, e o juiz Moraes disse que não era caso de levar para o hospital. Na idade de Bolsonaro, uma batida de cabeça é mandatório uma tomografia. Pode não ser emergencial, mas nos próximos dias é recomendável. Porque pode haver um pequeno sangramento, como aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Meu cachorro me derrubou. Eu tinha um dinamarquês que pesava o mesmo que eu, e ele derrapou na corrida e me derrubou. Eu bati a cabeça no chão. 3 dias depois, estava sem movimento do lado direito, porque estava com um imenso coágulo, que foi se formando com sangramento pouco a pouco na cabeça, empurrando o cérebro. Por isso é mandatório checar com uma tomografia. Mas, enfim, não está nas mãos da gente isso. Só para lembrar, eu não lembro quando foi nem com que idade, mas eu sei que o ex-presidente da Argentina, tenente-general Jorge Rafael Videla, morreu na prisão caindo da cama, batendo a cabeça no solo. Foi, não sei, talvez há 20 anos ou mais, eu não chequei isso. Bom, vamos agora aos Estados Unidos. Vazamentos da CIA chegaram aos jornalistas, mostram que aquilo que eu contei para você ontem, aqui, aconteceu mesmo. Foi o motivo pelo qual a Delcy Rodrigues foi escolhida como interlocutora por Trump e por Marco Rubio. Segundo a CIA, a opção por Delcy foi que ela tinha o controle das Forças Armadas, da administração pública federal
toda ocupada por bolivarianos, nos cargos de confiança, e o irmão tinha o controle da parte política, presidindo o parlamento venezuelano, a Assembleia Nacional. Não? Eu disse para vocês isso, e foi o relatório da CIA que motivou Trump a fazer essa escolha. Aí isso está confirmado por uma declaração da porta-voz da Casa Branca, que disse que o presidente Trump sempre, rotineiramente, recebe informações, relatórios, sobre a dinâmica da política interna dos países em todo o mundo. E então está tomando decisões realistas ou pragmáticas para que a Venezuela se alinhe aos interesses dos Estados Unidos e se torne um país melhor para o povo venezuelano. Por coincidência, a Reuters informou que tem informações de que já começaram os movimentos de um petróleo que está armazenado, parado, em petroleiros, que iam levar petróleo venezuelano para a China, está se dirigindo para os Estados Unidos, para abastecer as refinarias americanas. Bom, aí vem a Maria Corina e faz uma declaração, acho que para Fox News, dizendo o seguinte, que a Delcy faz parte do narcotraficante, é a principal arquiteta, é uma das arquitetas da repressão, fez parte da tortura, da ligação com a Rússia, do Irã, com a China, e não é de confiança para os investidores internacionais interessados na Venezuela. Faltou moderação. Ela podia esperar que as coisas acontecessem. Podia esperar, como me dizia o príncipe Luís lá de Portugal, vamos deixar que os acontecimentos aconteçam. Ela parece que está apressada. Aí não vai conseguir comer frio nem quente. Né? Tem outro que fez parecido, aquele tal conselheiro de Trump, que foi detido aqui porque veio participar de um evento de direita, o Jason Miller. Ele, quando viu a nota do governo brasileiro dizendo que Trump ultrapassou a linha, que foi um absurdo, ele respondeu, me desculpem, eu vou repetir em inglês, né? Fuck you, Lula. Agora sabemos qual é a sua posição. Bom, em primeiro lugar, o governo americano sempre soube qual é a posição de Lula. E ao usar esse palavrão, ele baixou o nível. Ele está no mesmo nível agora de quem usa o palavrão, de quem já usou o palavrão aqui, se referindo ao Elon Musk. Para quê, né? Falta de equilíbrio. Bom, mais uma questão. Só para vocês saberem o tamanho da riqueza petrolífera da Venezuela. É a maior reserva, entre as reservas conhecidas no mundo, é a maior de todas. 303 bilhões de barris. Em segundo lugar, a Arábia Saudita com 267 e o Irã, terceiro lugar, com 209 bilhões de barris. A diferença é que é um óleo, aquele extra pesado, né? Tem que ter, o refino é diferente. E o maior comprador da Venezuela de petróleo era a China, que abastecia. A Venezuela abastecia a economia chinesa. E agora o petróleo está indo para os Estados Unidos. Vejam só. Só para... o ditador Ortega da Nicarágua está preocupado porque o pessoal está comemorando a captura de Maduro. Isso pode pegar mal lá, o pessoal querer democracia, né? Então a ditadura está prendendo gente que está comemorando. Tem que fazer censura imediatamente, porque isso é perigoso.
Só para terminar, eu vi alguns acidentes aí. Eu estou achando que as pessoas não estão mais usando cinto de segurança. Porque eu vejo as fotos dos acidentes e vejo... Agora, esse ônibus lá na BR-365, perto de Patos de Minas. O ônibus capotou, mas a cabine do ônibus está intacta. E morreram 5 esmagados pelo ônibus, porque saíram para fora. Estavam sem cinto. Aliás, lá no G1, está escrito que o ônibus capotou e ainda bateu nos eucaliptos às margens da estrada. Como assim? Ele bateu de um lado do outro? Não entendi. Né? A pessoa não sabe mais lidar com a língua portuguesa. Então fica o aviso de quem no ano que vem vai fazer 60 anos que usa cinto de segurança. Sim, não tinha no carro na época. Eu comprei um cinto importado e mandei instalar, óbvio. Quem gosta da minha cara sou eu. Né? E vi muita gente em automóvel morrer também. Morreu todo mundo. A cabine do automóvel está intacta. Né? Porque ou a pessoa é ejetada ou os de trás, sem cinto, matam os da frente com cabeçada na nuca. Fica aqui o alerta. De Brasília, Alexandre Garcia. Pois é, você viu aí, né, a fala do deputado Gustavo Gayer no início que nós colocamos aqui e também do jornalista aí Alexandre Garcia falando sobre esse absurdo ali com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria todos os motivos para ter seus cuidados ali médicos especializados sendo feitos e não estão sendo por uma questão ideológica, por uma questão política. Agora, o que me espanta mais ainda, sabe o que é, pessoal? É que mesmo depois da gente denunciar aqui, da gente falar, e vários portais, vários canais de notícia também falar, a direita não faz nada a respeito disso. Fica esperando vir de Donald Trump, vir da China, vir de algum lugar a salvação, de Marte, de Nárnia. Porque, olha só, pessoal, aí você ouve o deputado Gustavo Gayer indignado e tal, mas olha só, pare para pensar comigo, vê se o que eu vou falar aqui não tem sentido, não tem lógica. Quando o Lula estava preso, ficou, me parece que 583 dias preso, ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, né? Foi preso ali por causa do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a turma toda da Lava Jato. E aí o que aconteceu? Durante todos os 580 dias que o Lula esteve ali, do lado de fora da Superintendência da Polícia Federal, tinham os petistas, né? Também conhecidos como pão com mortadela, aquela turma que vai às ruas de vermelhinho, né? Por alguns é conhecido dessa forma. Mas os petistas estavam ali e fizeram vigília ali durante todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, gritando, batendo panela. Inclusive, a vizinhança denunciava porque estava incomodando, porque estava perturbando. Eles ficaram ali. Aí você tinha visita de Gleisi Hoffmann, aí você tinha visita do Lindenberg, aí você tinha visita de vários políticos que iam ali todo dia, diariamente. Agora, a gente vê o Jair Bolsonaro tá preso, não tem ninguém fazendo ali um acampamento, fazendo a vigília, fazendo ali um acompanhamento, nem na casa dele quando ele estava lá em prisão domiciliar e nem agora na penitenciária ali, na sede da Polícia Federal. Na casa dele, por algumas 3, 4 vezes, fizeram uma concentração à noite ali, algumas orações e tal, mas foi coisa bem esporádica mesmo. O que eu estou tentando mostrar, pessoal, é que parece que o povo brasileiro está anestesiado e não está nem aí para esse tipo de coisa. Se Bolsonaro está batendo a cabeça, se o Banco Master está dando prejuízo bilionário, se os velhinhos estão tendo um rombo aí de 6 bilhões de reais, se os Correios estão devendo aí quase 10 bilhões de reais, que foi um rombo também desse desgoverno, parece que o povo brasileiro está anestesiado. Sabe por quê, pessoal? Há pouco tempo atrás, cerca de um mês atrás, 1 mês e meio, ensaiou-se aí uma greve dos caminhoneiros, né? Inclusive falaram que era por causa do agronegócio que estava sendo prejudicado, até os pequenos fazendeiros, né? Aquelas
fazendas familiares, né? São famílias que fazem ali produção de leite, fazem produção do arroz, do café, pequenas famílias. Os produtores estavam passando fome e necessidade. Então, por causa disso, o agro, uma turma do agro, se juntando com os caminhoneiros para promover uma greve. Pois é, não saiu do papel, terminou em pizza e não teve nada. E aí muitos falaram que, na verdade, não tinha nada a ver com agro, não tinha nada a ver com os direitos dos caminhoneiros, era mais um ato político. Que fosse ato político, pelo menos ia ser uma forma de se manifestar contra o que tem acontecido no Brasil, não só com Jair Bolsonaro, mas também na área econômica. Você talvez não tenha sentido, mas o preço dos alimentos tem subido, o preço do aluguel, o preço da gasolina, as coisas estão subindo, só que é aos poucos. O que acontece é o seguinte, igual essa reforma da Previdência, né, que começa a vigorar já agora em janeiro, né, de 2026. E aí, pessoal, para não ter alarde, para o povo não sofrer muito e não fazer auê, o que eles fizeram? A reforma da Previdência ela começa agora a vigorar em 2026, mas vai progressivamente, 27, 28, 29, 30, até 33, é que o grosso mesmo vai chegar lá em 33. Só que vai progressivo, vai ficando pior a cada ano. Para você que é microempreendedor, para você que é autônomo, para você que é empregada doméstica, você sabia que agora você vai ter que pagar imposto, tirar nota fiscal? Pois é, e você está sabendo também da reformulação do Pix? A versão Pix 2.0. Estão fazendo mudanças no Pix para poder te proteger, para você ficar mais seguro, para suas transações financeiras serem mais seguras para você. E aí, pessoal, vão rastrear até a alma do sujeito para onde ele está mandando o Pix. Tudo para quê? Eu coloco um teto aqui, ó. Todo mundo que ganha até 5 mil reais não paga imposto. Olha que coisa linda. Só que, pessoal, se você é um vendedor de paçoca no sinal, se você vende picolé na praia, seja lá o que for, geralmente passa mais de 5 mil reais na sua mão, mas não é dinheiro seu. É um dinheiro que você vai ter que comprar produto, vai ter que pagar transporte, vai ter que pagar de repente um ajudante e no final das contas vai sobrar 2, 3 mil para você. Só que vai movimentar 6, 7, 8 mil, 10 mil reais para poder ter um lucro de 2, 3 mil. O governo não quer nem saber, ele vai vir no lombro sim do povo brasileiro. E aí, aqueles que ganham mais, um empresário, microempresário, talvez tenha aí um comércio, talvez tenha um transporte, tem um caminhão, tem outro caminhão. O que vai acontecer? Vai ser taxado também, por quê? Vai ser proibido a partir de agora criar novos empregos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo muitos mega investidores, os milionários, aqueles que fazem a economia girar mesmo, estão pegando o seu rico dinheirinho, estão indo para paraísos fiscais. Aqui do lado mesmo, no Brasil, tem 2 países onde se o brasileiro pisar lá, ele vai ser mais bem tratado fiscalmente do que aqui no Brasil. Por exemplo, o Uruguai e o Paraguai. São 2 países que me parece que o IVA lá é 10%. Muito melhor do que você pagar 30%, 40%, 50% aqui no Brasil. E tem mais, se você for andar um pouquinho mais, você vai ali no Chile, lá você pode ficar 6 anos, se você é brasileiro, você pode ir para lá ficar 6 anos sem pagar imposto nenhum, só como bônus para você poder morar ali de graça e fazer a sua vida, ali fazer o seu pé de meia. Aí você chega aqui no Brasil, você vê os megas empreendedores estão mandando dinheiro para lá. Muitos, você talvez ainda está vendo, as empresas aqui abertas, mas o dinheiro deles já está indo para lá, porque a qualquer momento eles vão picar a mula e vão pular fora. E aí, quando a gente vê tudo isso, o povo brasileiro está sendo cozinhado a banho-maria, está sendo cozido a banho-maria. E esse fato que aconteceu com Jair Bolsonaro é só mais um dentre os tantos. Daqui a pouco, pessoal, Deus o livre e guarde, mas daqui a pouco podemos ter a notícia aí da morte de Jair Bolsonaro na prisão. É isso que o sistema quer, porque eles acham que se Bolsonaro não tiver mais no jogo político, eles podem continuar e dominar por mais 20, 30, 40 anos. Essa que é a proposta aí desse sistema comunista que está hoje governando o país. E, de novo, vou falar aqui, a minha indignação é que o povo brasileiro, juntamente com deputados e senadores, estão de braços cruzados, assim, ó. Por quê? É ano eleitoral.
Para que eu vou para a porta da Polícia Federal, fazer uma vigília, fazer ali uma manifestação, levar uma faixa, uma placa? Eu, sendo parlamentar, para que eu vou chamar a população para ir para lá, sendo que eu posso até perder meus direitos eleitorais e nem disputar as eleições esse ano? Pois é, pessoal, o Brasil é desse jeito, cada um pensa em si, né? E o resto que se exploda. Parece que a situação é desse jeito. Olha só, eu quero saber de onde você está falando. Coloque aqui nos comentários a sua cidade, de repente até o país, se você está fora do Brasil. Coloque aqui nos comentários, eu quero saber até onde nós estamos chegando. Sabe por quê? Nós fazemos esses vídeos, esse trabalho aqui todos os dias para levar a verdade para você. E se você gosta deste conteúdo, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito. Clica aí, se inscreve. Compartilhe esse vídeo, pessoal, para que todos possam ver o vexame e o descaso que está sendo feito com um ex-presidente. Não é qualquer pessoa, não. É um ex-presidente. Clica aqui embaixo ó, e compartilha. Manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Manda para todo mundo, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.